Bom dia, então, bom dia a todos. Bom dia para o nosso canal Atual Sistemas, para a Andréia, para o Gustavo, para o Gian. Eu sou a Graziele, para quem não me conhece ainda, sou contadora e trabalho aqui na WK Sistemas na parte de consultoria contábil e legislação aplicada à nossa solução, ao nosso ERP Radar Empresarial. E hoje, na nossa série de webinars gratuitos, nós vamos falar da ECD, da escrituração contábil digital, SPED contábil, que tem o prazo aí encerrado no final do mês de maio, até 31 de maio. E como vocês devem estar, deveriam estar pelo menos por dentro, nós tivemos uma publicação de um novo layout no final do ano passado, o layout 7, que é a que nós vamos discutir aqui nos próximos 10, 15 minutos, referente a essas principais mudanças que tiveram para 2019, no layout 7 da ECD. Então, falando em legislação, esse novo layout ele foi publicado, foi aprovado através do ato declaratório COFINS 83 de 2018, então no final do ano passado, lá no dia 16 de dezembro, foi publicado o layout, foi aprovado o layout 7 da ECD, exigido a partir do ano calendário de 2018. A ECD, ela é também normatizada pela Instrução Normativa da Receita Federal 1774 de 2017. Então, tudo que a gente vai conversar hoje aqui é com base no novo layout aprovado pelo ato declaratório 83 de 2018, também com informações que estão lá na Instrução Normativa 1774 de 2017, entre outras legislações que a gente vai citar também no decorrer do nosso webinar, ok? Bom, o primeiro tema, então, para reforçar para vocês é quanto à obrigatoriedade de entrega da ICD. Nós sabemos que para lucro real, todas as empresas tributadas pelo lucro real estão obrigadas à entrega da ICD. As empresas do lucro presumido estarão obrigadas à entrega da ECD, aquelas que são do lucro presumido e que não optaram pelo livro caixa. São empresas tributadas pelo lucro presumido que não não executam a opção de escriturar as suas informações por livro caixa, que são aquelas de acordo com o parágrafo único do artigo 45 da Lei 8.981 de 95. Ou também estão obrigadas à entrega da ECD as empresas tributadas pelo lucro presumido que distribui lucros sem incidência do imposto de renda retido na fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto de renda diminuído dos impostos e contribuições a que estiver sujeita, independente se optou ou não pelo livro de caixa. Então, as empresas do lucro presumido que distribuem lucros, um exemplo dessa definição desse cálculo que a legislação determina. Então, nós temos lá um valor de base de cálculo da empresa do lucro presumido, que é o seu faturamento, vezes a alíquota de presunção, que pode ser 32% para serviço, 8% para indústria e comércio ou 16%. A partir daí, a gente tem uma base de cálculo do IRPJ, a partir dessas alíquotas de presunção aplicadas sobre o faturamento. Então, sobre essa base de cálculo, nós temos que diminuir o valor do PIS, do COFINS, da contribuição social e do imposto de renda, do IRPJ. Se esse valor, se esse resultado final, se a distribuição de lucros for superior a esse resultado final dessa equação que eu acabei de exemplificar para vocês, sem a incidência do imposto de renda retido na fonte,
independente se optou ou não pelo livro do caixa, a empresa do lucro presumido também precisa transmitir a ICD. As imunes isentas também estão obrigadas a entregas da ICD, são todas aquelas imunes isentas que auferiram receitas, seja de doação, de incentivo, de subvenção, de contribuições, de auxílio, de convênio, enfim, qualquer ingresso de receita cuja soma seja superior a R$1.200.000, também as imunes isentas estão obrigadas à entrega da ICD. E as demais empresas, elas podem entregar de forma facultativa, né? Para essas não há multa por prazo de entrega. Outra questão também que vale a pena a gente reforçar, mesmo não sendo uma alteração exigida especialmente para 2019, mas que a gente eu gosto de falar porque são muitas dúvidas que chegam aqui a gente em relação a esse tema, tá? Sobre a autenticação do livro digital e também uma grande vantagem, né? Mais uma vantagem de entregar a ECD, mesmo as empresas que não são obrigadas. Então, a legislação diz, o decreto 955 de 2018, diz que para as pessoas jurídicas não sujeitas ao registro no cartório, a ECD considera a sua autenticação do livro digital no momento da transmissão do arquivo e que o recibo de entrega é o comprovante da autenticação. Então, para as empresas que entregam a ECD, não é necessário de ir na junta comercial, autenticar livro, né? A prova da autenticação é o próprio recibo de entrega da ECD. Bom, e a primeira, né, principal mudança, não existe uma sequência lógica, né, mas a primeira principal mudança que nós tivemos com a publicação do layout 7 da ECD foi lá no registro I200, na parte de lançamento contábil, né? O I200 ele traz as informações dos lançamentos contábeis. E foi criado então, a partir do layout 7 da ECD, o lançamento contábil tipo X. O que é esse lançamento contábil tipo X? É um lançamento extemporâneo que abrange, entre outros lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da ITG, a Interpretação Técnica Geral, publicada pelo CFC, número 2000, que fala sobre a escrituração contábil. Então, é preciso sinalizar na escrituração contábil do contribuinte quais são os lançamentos tipo X, feitos de forma extemporânea. O que é na prática esse lançamento tipo X? É um lançamento que serve para retificar, para corrigir uma informação de um determinado período anterior. Tá? Por exemplo, eu estou lá no fechamento do ano de 2018 e eu verifiquei um erro lá na minha escrituração contábil de 2016. Então, se a legislação permitir, eu posso fazer um lançamento corrigindo aquele ponto lá de 2016 na escrituração de 2018 do ano calendário. Então, esse é o principal objetivo do lançamento tipo X, retificar um lançamento contábil para corrigi-lo. Tá? E é importante avaliar, né, se for executada essa operação, o impacto na ECF. Porque muitas vezes eu corrijo alguma informação lá na ECD, algum lançamento contábil, que altera saldos, pode alterar a base de cálculo do RPJ, da contribuição social. Então, é importante que se fizer essa transação de retificar um lançamento contábil para corrigi-lo de anos anteriores à ECD, é importante avaliar o impacto que isso vai ter lá nos anos de 2016, 2017, 2018 da ECF, como é o caso aqui do exemplo que eu dei, né? Estou fazendo, imagina que eu estou lá no final de 2018, fazendo o fechamento do ano de 2018 e verifiquei um erro na escrituração de 2017. Então, eu vou analisar os itens 31 a 36 da ITG 2000 para ver se aquela situação daquele erro pode ser corrigido através de um lançamento extemporâneo. Caso afirmativo, eu vou escriturar esse lançamento extemporâneo na escrituração do ano corrente e vou sinalizar ele como um lançamento de tipo X.
Então, a gente vai analisar agora o que diz exatamente a legislação quando ela cita que um lançamento extemporâneo são aqueles determinados pelos itens 31 a 36 da ITG 2000, publicada pelo CFC. O que diz o item 31 da ITG 2000? Diz que retificação de lançamento é um processo técnico de correção de registro realizado com erro na escrituração contábil e que ele pode ser feito por meio de estorno, de transferência e de complementação. Então, é uma retificação de um lançamento contábil para corrigir determinada situação que foi verificada com erro, que pode ser feito por estorno, transferência ou complementação. Em qualquer uma dessas formas citadas, o histórico desse lançamento de retificação, ele tem que precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem, tá? Mesmo sendo feito em qualquer uma dessas três formas. O estorno, ele consiste em ser um lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando totalmente o lançamento anterior. Então, eu verifiquei que ao invés de eu debitei e creditei uma conta, eu ao invés de, na verdade, eu deveria ter creditado e debitado, feito ao inverso aquele lançamento, né? Então, o estorno, ele consiste exatamente nisso, em fazer o lançamento inverso àquele feito erroneamente, que anula o lançamento totalmente. O item 34 da ITG 2000, ele diz que o lançamento de transferência, então ele explica o que é o estorno, a transferência e o lançamento de complementação. O lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta indevida, debitada ou creditada, por meio de transposição do registro para a conta adequada. Então, eu verifiquei que eu fiz um lançamento numa conta e não era aquela conta correta. Então, eu transfiro dessa conta incorreta para a conta correta. Esse é um lançamento de retificação por transferência. Estorno, eu anulo ele, fazendo o lançamento inverso ao lançamento de origem. Transferência, eu transfiro de uma conta para outra. E o lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado. Então, se trata das informações do mesmo lançamento, né, a mesma conta de débito ou crédito, mas ele serve para reduzir, aumentar ou reduzir o valor anteriormente registrado. Ele complementa aquele lançamento. Os lançamentos realizados fora da época devida, eles devem consignar nos seus históricos, como eu acabei de dizer, as datas efetivas das ocorrências e a razão do registro extemporâneo. Então, eu tenho que explicar o motivo desse registro, desse lançamento de retificação e a data efetiva da ocorrência. Bom, caso não seja possível, né, isso é o manual da ECD do Layout 7, ele coloca essa situação que, caso não seja possível precisar a data a que se refiram os fatos do lançamento extemporâneo, informar a data de encerramento do exercício em que ocorreram esses fatos. Então, se eu não puder precisar exatamente qual foi a data daquele lançamento que eu estou corrigindo, eu informo a data de encerramento do exercício. Por exemplo, 31/12/2018. Ok? Bom, é importante também destacar para vocês que no software, né, no software que vocês utilizam, lá na escrituração contábil, tem que ter algum mecanismo que possa evidenciar quais são os lançamentos tipo X, tá? Porque conforme layout eu tenho que sinalizar para a Receita Federal quais lançamentos são do tipo X dentro da minha escrituração contábil. Então, vocês têm que verificar isso dentro do software, onde é o local que sinaliza qual é a forma que sinaliza qual é o lançamento tipo X, tá bom? Bom, e em relação à substituição da ECD, eu tenho que colocar para vocês o seguinte, a diferença dos casos em que eu posso usar o lançamento extemporâneo e quais os casos que eu posso fazer a substituição da ECD. O parágrafo 4º do artigo 7 da IN
1774, ele diz que só é admitida a substituição da ECD até o fim do prazo de entrega relativo ao ano calendário subsequente. Então, eu só posso substituir uma ECD até o fim do prazo de entrega relativo ao ano calendário subsequente. Por exemplo, uma ECD do ano calendário 2016, ela poderá ser substituída até o último dia útil do mês de maio de 2018. Já uma ECD do ano calendário 2017 pode ser substituída até 31 de maio de 2019. E assim sucessivamente. A ECD de 2018, por exemplo, ela pode ser substituída até o último dia útil de maio do ano de 2020. Sempre, então, até o prazo final de entrega do ano calendário subsequente, a ECD poderá ser substituída. Reforçando que a legislação que determina essa obrigação é o parágrafo 4 do artigo 7 da IN da Receita Federal do Brasil 1774 de 2017. E também o CTG, o Comunicado Técnico Geral emitido pelo CFC, número 2001. Ainda lá na IN 1774, o artigo 7, ele diz que a ECD autenticada, ela somente pode ser substituída, ou seja, depois que eu entreguei a ECD, ela somente pode ser substituída caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo. Então, não é todos os casos que eu posso substituir a ECD. Eu tenho que observar o que eu acabei de falar, se é o ano calendário subsequente, né? E também se essa correção não pode ser feita por meio de lançamento extemporâneo, que é o lançamento tipo X que nós acabamos de verificar. Então, não são todos os casos que eu posso substituir a ECD, somente aquilo que não pode ser corrigido mediante lançamento extemporâneo. Tá? O item 1.12 do Manual de Orientação do Layout 7, ele cita alguns exemplos de casos de erros que não podem ser realizados por lançamento extemporâneo, ou seja, erros que não podem ser corrigidos por meio de lançamento de retificação e, consequentemente, o lançamento tipo X. Por exemplo, abertura de subcontas exigidas pela Lei 12.973. Desde que não altere o saldo da conta, esse tipo de situação, essa abertura dessas subcontas, não tem como corrigir mediante lançamento extemporâneo. Então, nesse caso, eu posso fazer a substituição da ECD. Esse é um dos exemplos, mas existem outros exemplos relacionados lá no item 1.12 do Manual de Orientação da ECD. Então, eu só posso substituir uma ECD, né, até o fim do prazo relativo ao ano calendário subsequente, se esse erro não puder ser corrigido por meio de lançamento extemporâneo, que é a retificação do lançamento, o lançamento tipo X. Somente nesse caso eu posso substituir. Tá? Para os outros casos de correção relacionados lá no item 31 a 36 da ITG 2000, eu faço a retificação do lançamento através do lançamento tipo X. Outra alteração bem importante que teve na ECD foi a alteração na forma de montagem dos registros no arquivo da ECD referente ao registro J100, que é do balanço patrimonial, e o registro J150, que é da demonstração do resultado. Então, o balanço patrimonial e o DRE, eles são estruturados no arquivo da ECD através de códigos de aglutinação. O que são esses códigos de aglutinação? É o código da classificação contábil do plano de contas de cada empresa, ou também pode ser o código próprio de cada conta. Então, a partir do Layout 7, foi criado um novo campo chamado indicador do tipo de código de aglutinação. E ele apresenta duas opções, a opção de T totalizador ou a opção de D, nível mais detalhado da demonstração. Também foi criado o campo código de aglutinação de nível superior.
Então, dessa forma, tanto o balanço patrimonial quanto a DRE, elas serão apresentadas no arquivo da ECD de acordo com essa programação exigida pelo novo layout. Então, tanto o balanço patrimonial quanto o DRE serão estruturados, na grande maioria dos casos, o balanço patrimonial e a DRE no arquivo da ECD, eles serão estruturados pela desenvolvedora de software, conforme a exigência do novo layout, conforme esse indicador de código de aglutinação e também o código de aglutinação de nível superior. Então, na maioria dos casos, é a desenvolvedora de software que vai montar a estrutura de acordo com a exigência do novo layout, sem a intervenção do usuário. Por que eu trouxe essa informação para vocês? Porque outro ponto bem crítico, digamos assim, que nós recebemos aqui de dúvidas referente a ECD foi que agora sumiu a linha de saldo anterior da DRE lá dentro da escrituração da ECD. Era gerado a ECD no sistema e quando verificado lá dentro do programa gerador da ECD, tinha sumido o saldo anterior da DRE. Então não foi nenhuma desenvolvedora de software que sumiu, digamos assim, com o saldo anterior da DRE. Foi o próprio layout, as mudanças que tiveram no layout 7, que não trouxeram mais campo, coluna, para o saldo anterior. E prova disso, eu trago para vocês agora em tela, é o exemplo dos dois, do registro J150, da demonstração do resultado, do layout 7 e do layout 6. Percebam que no layout 7, que é o novo layout, nós temos o campo tipo de registro, o campo 2, código de aglutinação, que ali trouxe como exemplo a classificação contábil, campo 03, indicador do tipo de código de aglutinação, é um totalizador, campo 4, nível do código de aglutinação, campo 5, código de aglutinação de nível superior, no caso desse exemplo não há, campo 06, descrição do código de aglutinação, campo 7, valor total do código de aglutinação, então é o valor total da conta. Campo 8, indicador de situação do saldo. Campo 9, indicador de grupo da DRE. Campo 10, referência à numeração das notas explicativas. Então percebam que só tem um campo, o campo 07, que traz o valor total do código de aglutinação, que traz o valor total daquele período. E percebam que, conforme o layout 6, nós temos dois campos que trazem valores totais da DRE. O campo 05, ele trazia o valor total do código de aglutinação, lá no layout 6, ou seja, lá no ano calendário, antes do ano calendário 2018. E o campo 7, valor do saldo final do código de aglutinação, antes do encerramento do último período informado. Então, aqui nós podemos ver que no layout 7 nós tínhamos o campo 5 para informar o saldo atual da DRE e o campo 7 para informar o saldo anterior da DRE. E no layout 7 nós temos somente o campo 7 que traz o valor total atual da DRE. Então, nós não temos campo, o layout 7 não trouxe campo para saldo anterior da DRE. Tá? Dessa forma eu mostro para vocês o motivo pelo qual dentro lá do programa validador não tem mais a coluna de saldo anterior da DRE. O motivo pelo qual a Receita Federal fez isso, a gente ainda não conseguiu ter uma explicação, por conta de que, conforme as normas contábeis, a DRE tem que ser apresentada de forma comparativa. Então, nós não sabemos, assim, exatamente o motivo pelo qual foi tirado o campo de saldo anterior. Nós sabemos que essas mudanças, elas foram feitas visando já a central de balanços, que é uma nova plataforma que vem por aí da Receita Federal, onde vai ser possível a publicação aí das demonstrações contábeis. Então, essas alterações, elas muito provavelmente foram feitas
essas alterações aí de indicador, de código de aglutinação no balanço patrimonial, na DRE, muito provavelmente foram feitas por conta aí dessa nova plataforma que a Receita Federal vai desenvolver, que é a Central de Balanços. Mas o motivo por não ter o saldo anterior ainda fica duvidoso, porque conforme a legislação é exigido a comparabilidade das informações, mas é o layout que não trouxe informação de saldo anterior, ok? Bom, e por fim, né, se eu posso deixar algumas dicas para vocês, é que usem o registro J800 para anexar em formato RTF as demais demonstrações contábeis, como por exemplo a DFC, a demonstração do fluxo de caixa, as notas explicativas. Muito cuidado quando for configurar, né, fazer a referenciação entre o plano de contas contábil e o plano referencial da Receita Federal, porque existem ali a separação da atividade em geral e da atividade rural. Existem empresas que às vezes, né, isso pode acontecer, por erro configura uma conta lá da atividade rural, né? Uma conta, a mesma conta que tem nas atividades em geral, também tem na atividade rural, né? Algumas contas são iguais. Então, erroneamente, eu que sou uma empresa da atividades em geral, configurei uma única conta lá do plano atividade rural, do plano referencial. Então, se configurado errado, eu vou ver, isso gera problemas lá na ECF. Então, eu só percebo esse erro depois lá na ECF. Que essa conta da atividade rural que eu configurei errada, ela aparece em outro somatório, né? Então isso gera problemas lá para a ECF. Então, bastante cuidado, analisem com bastante atenção, né? Quando forem fazer a referenciação entre o plano de contas contábil e o plano referencial, para tomar o cuidado de não buscar uma conta lá do plano de atividade rural e que na verdade teria que ser utilizado o plano de atividades em geral. E isso gera bastante problema lá na ECF, ok? Bom, dessa forma eu vou me despedindo, né, de vocês no webinar de hoje sobre a ECD e concluo só esse webinar falando um pouquinho da WK Sistemas, né? Quem é a WK Sistemas? Nós somos uma empresa que estamos há 35 anos no mercado de desenvolvimento de software, e desenvolvemos um RP completo para a gestão empresarial das empresas. E o nosso RP, ele é completo porque ele é dividido por módulos que podem ser instalados e ativados dentro da solução conforme a sua necessidade. Nós temos soluções completas tanto para ECD quanto para ECF. E também convido vocês para conhecer mais a WK e as nossas soluções. Entrem em contato, se inscrevam no nosso canal do YouTube, sigam-nos em nossas redes sociais para ficar sabendo de outros webinários, de informações sobre legislação, informações sobre nossos produtos e serviços. E quase já ia me esquecendo, um recado bem importante para os nossos canais e clientes. Muito em breve, nós teremos um treinamento EAD gravado sobre ECD. Então, fiquem atentos, muito em breve, às nossas divulgações, ou se preferirem, encaminhem um e-mail para treinamento@wk.com.br. Muito obrigada e até o próximo webinar, que será no dia 7 de maio, referente a informações da EFD Reinf. Tchau, tchau!